Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Olá, já pegou sua Bíblia para o estudo sobre o Apocalipse de hoje? Então, daqui a pouquinho a gente começa, mas eu quero primeiro apresentar para você, mais uma vez, o Guia de Estudos Evidências. Podemos confiar na Bíblia como a palavra de Deus? Será que Deus existe? Fé e razão combinam? Estes e outros assuntos você tem aqui no oferecimento da TV Novo Tempo e de seus amigos, os Anjos da Esperança. E como você pode adquirir? É simples, você tem vários caminhos. Você pode, através do QR Code, solicitar esse estudo, você é só preencher ali o formulário com seus dados, ou você pode pedir também pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou pelo site novotempo.com/estudo ou biblia.com.br. O pensamento judeu se apegou obstinadamente à convicção de seu caráter como povo escolhido de Deus. Mas os acontecimentos trágicos vividos ao longo de sua história fazia parecer que eles não eram os eleitos do Criador. Os ataques da Babilônia e de Roma, em especial destruindo o templo e a cidade de Jerusalém, tornaram-se emblemas claros de um trauma nacional. Fazia-se necessária, então, uma explicação da história que trouxesse algum alento para o povo. E foi aí que o Espírito Santo tomou homens como Ezequiel, Daniel, Zacarias e outros, e até o próprio João, para revelar uma nova visão da história. O tempo poderia ser dividido em duas épocas: o agora, fadado a provações e sofrimento, e o porvir, glorioso no reino de Deus. Esses profetas não eram dualistas como os persas ou os gregos que não viam virtude na matéria. Pelo contrário, havia bênçãos divinas derramadas a nós aqui nesse plano físico. Mas ele era um tanto injusto e incerto. Coisas ruins eventualmente podem acontecer a pessoas boas. E nós nem sempre veríamos justiça abundante aqui nesse planeta. Por outro lado, o futuro glorioso não é completamente imaterial ou espiritual, como propunha o dualismo grego. Ele é físico e será alcançado por meio da ressurreição e glorificação desse corpo físico e não de outro. Podemos então seguramente dizer que os judeus esperavam o fim das coisas tais como eram. A era por vir seria totalmente feliz, justa e boa. Seria a era dourada para o povo de Deus. Nela haveria paz, prosperidade e justiça. Nela, por fim, o povo eleito seria vindicado e receberia o lugar que lhe correspondia por direito. A pergunta evidente era como se transformaria o atual mundo para o mundo por vir. Os judeus criam que isto não poderia acontecer mediante ação humana, portanto, esperavam uma intervenção direta de Deus. Deus mesmo, eles acreditavam, desceria na arena dos acontecimentos, eliminaria o mundo de maneira catastrófica e traria a Idade de Ouro. O dia da vinda de Deus se chamava o Dia do Senhor. Seria um dia terrível de destruição e juízo, no qual tudo o que existe seria transtornado e eliminado. A nova era nasceria de maneira impetuosa. O dia do Senhor seria o esforço de parto da nova era. Aliás, esta é a imagem que Jesus usará quando falará da sua vinda a esse mundo. Anunciando os acontecimentos que antecedem o seu retorno, ele diz: tudo isto é o princípio das dores. Princípio das dores, no grego, quer dizer literalmente as contrações de um parto. Toda a literatura apocalíptica, seja ela bíblica ou não bíblica, se ocupa desses atos de Deus, esses atos esperados. Ela também descreve o pecado da idade presente, as tormentas do momento de transição e as bênçãos do tempo por vir. Elas compõem-se integralmente de sonhos e visões com relação à história e o fim dos tempos. Isto significa que a literatura apocalíptica é necessariamente crítica, mas não panfletária, isto é, ela não ataca o sistema com críticas irônicas ou satíricas. Porém, por ser uma revelação de denúncia, ela só pode estar em símbolos e imagens, porque tenta comunicar em termos humanos
coisas que nenhum ser humano jamais viu ou ouviu, coisas que estão além da compreensão da humanidade. A literatura apocalíptica é, portanto, um esforço por descrever o indescritível, dizer o inexprimível, pintar o que não pode ser reproduzido, porque não há modelo algum na experiência de alguém. Por isso, a maioria desses livros de Apocalipse estavam escritos em códigos. Escolhia-se deliberadamente uma imagem que fosse indecifrável para os de fora, mas consistente para os de dentro. O seu conteúdo está escrito totalmente sobre a concepção básica das duas idades. A nossa, totalmente condenada à destruição sob o domínio dos poderes do mal, e a outra, por vir, onde haverá um novo céu e uma nova terra. E como esses apocalipses eram e ainda são interpretados ao longo do cristianismo? Quais são os métodos que podem ser usados para entender o Apocalipse? Existem basicamente 5 escolas de interpretação do Apocalipse. A primeira, escola preterista. Os seguidores dessa escola fazem do Apocalipse um livro cheio de significados para aqueles que imediatamente o receberam. É até possível encontrar um eco do seu conteúdo que possa ser adequado aos nossos dias, como Carlos Masters, que enxergou ali no Apocalipse um elemento de denúncia aos movimentos sindicais durante o período da ditadura. Contudo, o objetivo primário do Apocalipse para essa escola seria levar uma mensagem de conforto apenas aos cristãos do primeiro século que viviam na Ásia na época do Império Romano. Ponto. Grande parte dos autores católicos e muitos autores protestantes aderem ao método crítico histórico e, portanto, seguem esta abordagem preterista. Para eles, por exemplo, a besta de Apocalipse 13 é apenas uma referência a Nero e a volta de Jesus, uma vitória sobre o Império Romano que nunca se realizou. Uns poucos seguidores do método consideram que existe algo no Apocalipse que se cumprirá apenas no final dos tempos, a saber, o juízo final e a conscientização do reino da Nova Jerusalém. Agora, interessante que um grupo mais recente de autores católicos defendem também a chamada escatologia da ressurreição na morte. Com base na crença da imortalidade da alma, eles sustentam que o juízo final e a glorificação previstos no Apocalipse se cumprem cada dia, a cada momento que um ser humano morre e imediatamente é recebido na presença de Cristo. Fora esses elementos, o Apocalipse continua para eles sendo um livro primariamente voltado para os cristãos do primeiro século. Um outro grupo moderado da escola preterista acredita que alguns elementos, como a queda do Império Romano, que é posterior a João, poderia estar prevista no Apocalipse, mas a maior parte do seu conteúdo ainda é contemporânea ao profeta ou de algum passado imediato, como foi o caso da destruição de Jerusalém no ano 70. Agora, as minhas dificuldades com o preterismo estariam em primeiro lugar no fato de que esse método ignora o objetivo claro do Apocalipse mostrado em Apocalipse 4, verso 1. Sobe para cá, disse Deus, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O falecido teólogo batista Merrill Tenney, autor do livro Vivendo a Palavra da Revelação, escreveu o seguinte: a fraqueza desse ponto de vista, o preterismo, é a sua limitação terminal. Obviamente, os juízos preditos não se cumpriram e, conquanto figuradamente se possa interpretar a conquista do mundo por Cristo e o retrato de um juízo final, nada disso ainda apareceu. O preterista tem uma interpretação que possui um firme pedestal, mas que não dispõe de uma escultura acabada para nela ser firmada. Para mim, o problema maior com o preterismo é que ele nega abertamente a possibilidade de Deus conhecer o futuro e revelá-lo à humanidade. A outra escola é a escola futurista. A escola futurista é o oposto da escola preterista. Ela é defendida por autores dispensacionalistas como Tim LaHaye, Hal Lindsey e B. Alexander. O futurismo acredita que o livro do Apocalipse, com a possível exceção dos 3 primeiros capítulos, aplica-se totalmente ao futuro. Para eles, o Apocalipse se preocupa em apontar a tribulação final da igreja, sendo, portanto, dirigido aos crentes dos últimos dias da história. J.H. Todd, um dos principais expoentes da escola futurista, escreveu em 1846: em relação ao Apocalipse enquanto profecia, o cenário do qual nós podemos falar é relacionado ao grande e terrível dia do Senhor. Uma profecia
a qual o principal e primordial assunto é a vinda do Messias em glória e majestade para cumprir o que acerca dele estava escrito. Devemos, portanto, procurar o cumprimento de suas predições não nas primeiras perseguições, nem nas heresias da igreja, nem na longa série de séculos, desde a primeira pregação do Evangelho até agora, mas nos eventos que devem imediatamente preceder, acompanhar e seguir-se ao segundo advento de nosso Senhor e Salvador. Esse método futurista de interpretação ganhou gradativamente a adesão de muitos protestantes e evangélicos e também pentecostais, especialmente depois da propagação do dispensacionalismo a partir do século XIX. Segundo essa doutrina recente, Deus salva a humanidade de formas diferentes nas diferentes dispensações da história desse mundo. A palavra dispensação refere-se a diferentes formas de Deus atuar na história. Em cada dispensação, o Senhor, supostamente, se revelaria de uma forma diferente e a humanidade seria testada em resposta a esta ação. Em cada dispensação, a humanidade falha e Deus então inicia um novo ciclo. No dispensacionalismo, há uma dicotomia, uma separação entre Israel e a igreja. A igreja surge como um parênteses em relação ao plano divino para Israel, uma espécie de plano B provisório. Na segunda vinda de Cristo, invisível para o mundo, ocorre o chamado arrebatamento secreto da igreja. Enquanto os judeus e os demais permanecem na terra, eles acabam passando por 7 anos de tribulação, durante os quais ainda são testados até que o reino de Deus seja estabelecido definitivamente. A doutrina do arrebatamento secreto foi criada por John Nelson Darby por volta de 1830 e se difundiu por todo o mundo. No século XX, ela ficou ainda mais famosa graças à Bíblia de Referências de Scofield, lançada em 1909. Essa maneira de interpretar o Apocalipse foi o tema central de uma série de livros e filmes, como, por exemplo, Deixados para Trás, de Tim LaHaye e Hal Lindsey. Porém, é importante lembrar que todo dispensacionalista é futurista, mas nem todo futurista é dispensacionalista. Não entendeu? Eu vou explicar para você. Os futuristas, críticos do dispensacionalismo, creem no mileniarismo ou no milênio clássico, segundo o qual não há dispensações nem distinções entre Israel e a igreja cristã em relação aos eventos finais da história deste mundo. Porém, de uma forma ou de outra, no futurismo, a principal objeção que eu vejo é que ele, de certa forma, remove do livro do Apocalipse qualquer contexto histórico. Aí o Apocalipse se torna relevante apenas para a última geração do tempo do fim. Mas não é isso que o texto diz. Ele era a revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos o que iria acontecer e não aos seus futuros servos. Logo, o livro valia também para os primeiros destinatários. Eles poderiam não ter todos os detalhes da profecia que nós temos, mas eles tinham pelo menos alguns vislumbres seguros para saber qual seria o rumo das coisas no decorrer da história desse mundo. E você verá esse rumo no decorrer também dessa série especial. Agora, uma coisa importante de ser pautada aqui é que muitos nem desconfiam que tanto o futurismo quanto o preterismo originaram-se na Contra-Reforma por meio dos jesuítas espanhóis que viveram no século XVIII, Luís de Alcazar e Francisco Ribeira. Em seu livro sobre o Apocalipse, publicado póstumamente em 1614, Alcazar defendia que o anticristo havia sido um imperador romano que governou no primeiro século. Ribeira, por sua vez, em outro livro publicado em 1585, dizia que o anticristo seria um judeu que reinaria em Jerusalém num futuro distante. Para ele, somente os primeiros capítulos do Apocalipse lidavam com a Roma antiga, enquanto que os demais seriam puramente escatológicos, assim como os futuristas afirmam hoje em dia. Essas maneiras de interpretar o Apocalipse, preterista e futurista, foram construídas para se combater os pregadores da Reforma Protestante, que identificavam o papado como sendo o anticristo profetizado na Bíblia. Com o futurismo e o preterismo da Contra-Reforma, a ideia era livrar o catolicismo medieval de qualquer acusação histórica que era feita por protestantes, é claro, e que identificasse a igreja com um poder apóstata. O que, de certa forma, deu certo, uma vez que hoje a maior parte dos protestantes não interpretam mais o Apocalipse como faziam aqueles que viveram sob o debate da Contra-Reforma. Agora nós temos a escola alegorista.
Esta talvez é a mais antiga escola de interpretação, pois tem as suas raízes no platonismo e no judaísmo helenista, representado por Filo de Alexandria. No cristianismo foi Orígenes o principal expoente dessa escola de pensamento. Essa escola defende que a interpretação do Apocalipse, pelo menos como Orígenes escreveu, poderia ser dividida em 3 aspectos: o literal, a nível do corpo, o moral, a nível da alma, e o alegórico, a nível do espírito. Clemente, por outro lado, defendia 5 pontos a serem usados para a interpretação. Um seria o histórico, o outro seria o doutrinário, o outro seria o profético, o outro seria o filosófico e, finalmente, o místico. E, por fim, Santo Agostinho de Hipona também reformulou os sentidos do alegorismo e os transformou em 4. O sentido literal, que é aquilo que o texto realmente queria dizer; o sentido moral, o que o texto queria que retratasse como ensino e conduta; o sentido alegórico, como crer e em quem crer; e, finalmente, o sentido analógico, o que o texto promete ou representa para o futuro. Assim, vemos que Santo Agostinho, ao ler o texto, tinha uma consciência do seu sentido literal, mas empregava os mecanismos do alegorismo também como forma de interpretação da profecia. O grande perigo desse método alegórico, a meu ver, é que ele pode se perder em especulações simbólicas, olvidando aquilo que o autor sagrado realmente intentava originalmente transmitir. O método estruturalista que nós temos hoje é recheado desses conceitos. E é importante frisar que esse método estruturalista é uma interpretação que não tem nada a ver com alegorias que a Bíblia apresenta. É um sistema místico que espiritualiza a mensagem com um grave risco de fugir do seu foco original. Temos também uma escola chamada idealista. O idealismo foi um desdobramento do método alegórico, um desdobramento moderno. É a escola idealista que interpreta o livro de Apocalipse como um desenrolar de princípios em figuras. O conteúdo das visões de João seriam, em tese, atemporais. O propósito do livro do Apocalipse para eles não seria falar de eventos específicos que ainda não haviam ocorrido. Seria apenas para ensinar verdades espirituais que podem ser aplicadas a qualquer situação. Para os idealistas, o livro do Apocalipse apresenta uma descrição simbólica da luta do bem contra o mal e não se aplica a nenhum período histórico específico. Restariam apenas verdades éticas e princípios do bem que poderiam ser aplicados a crentes em qualquer período da história, em qualquer lugar do mundo. Os que propõem a leitura idealista do Apocalipse defendem aquelas leituras pós-modernas e humanistas que anunciam a morte do autor e a centralidade do leitor. São leituras humanistas. Eu vou explicar isto rapidamente para você, você vai entender. Essa proposta que eu acabei de mencionar baseia-se em ideias de autores como Michel Foucault e Jacques Derrida, e também outros para os quais não existe, em termos reais, algo que possamos descobrir como uma intenção autoral ou um propósito pelo qual a obra tenha sido escrita. As palavras, uma vez lida por outra pessoa noutra geração, já não significariam mais aquilo que o autor um dia pretendeu que significassem. Nesse caso, cabe ao leitor dar um significado pessoal, subjetivo para o texto, independente da interpretação original ou daquela intenção sugerida pelos métodos hermenêuticos tradicionais. Seria mais ou menos assim. Quando eu me tornei adventista, um dos primeiros hinos que eu ouvi e que me marcaram muito foi "Ó, que amigo em Cristo temos". Você deve conhecer. Nós temos, inclusive, cantado esse hino várias vezes e ele foi cantado no dia do meu batismo. O que esse hino significava para mim ainda significa? Que memórias esse hino trazia para mim? Bem, a memória do dia em que conheci a mensagem do Advento e me entreguei definitivamente a Cristo. É isso que o hino me lembra. Mas já ouvi o testemunho de um ex-detento que se converteu numa cela após ouvir um companheiro cantarolando esse mesmo hino. E também o testemunho de outra pessoa que estava a ponto de se matar quando também foi alcançada pela letra desse hino. Fora do campo espiritual, pode ser que alguém, ao ouvir o hino "Ó, que amigo em Cristo temos", lembre-se do primeiro hino que ele conseguiu tocar num piano ou num violão, ou quem sabe, ouvindo a sua mãe cantando para ele quando criança. Enfim, cada um tem uma memória e um sentimento diferente ao ouvirem o mesmo hino "Ó, que amigo em Cristo temos". E qual dessas memórias seria correta? Qual seria a errada?
Percebeu? A coisa fica ainda mais complicada quando descobre-se que nenhuma dessas memórias corresponde à intenção original do autor, que era um jovem soldado irlandês do século XIX, que escreveu essa letra numa carta apenas como forma de expressar sua fé em Deus, mesmo em meio a tantas tragédias, tantas perdas. A sua noiva morreu afogada um dia antes do casamento. Seu pai morreu pouco tempo depois e sua mãe também morrera antes dele escrever o hino. Portanto, até ele mesmo estava doente. Portanto, a sua intenção era diferente dessas outras. Agora, nem eu, nem por certo nenhuma das pessoas que eu mencionei aqui sabiam quem compôs esse hino, quando compôs, em que língua original foi composta. Mas mesmo sem essas informações, cada um fez uma aplicação diferente do hino e tinha um sentimento diferente quando ouvia a música. Agora, informações sobre o autor, a data, a língua original, seriam apenas curiosidades que não mudariam muito a visão que nós temos do hino. Cada um tem uma visão e nenhuma delas está errada. Todas são válidas. Percebeu? O grande perigo dessa abordagem é que ela pode até valer para uma música, para um hino da igreja, mas aplicar esse tipo de raciocínio à Bíblia é muito perigoso. Esse negócio de achar que não existem verdades objetivas, que não existem fatos, apenas interpretações, que todas as interpretações são válidas, isso é tremendamente perigoso. Imagine alguém aplicando isso a uma bula de remédio. Um medicamento diz que ele é contraindicado em caso de suspeita de dengue. O laboratório que o fabricou tinha a intenção de que o seu princípio ativo não poderia ser ministrado nesses casos. Mas aí eu vou lá, com a minha leitura pós-moderna, achando que o que vale é a minha interpretação como leitor da bula e não o que originalmente foi escrito. Tomo o remédio, mesmo sendo diagnosticado com dengue, e os resultados certamente não serão nada bons. Percebeu? E olha, esta é uma grande tentação homilética nos dias de hoje. Tomar a Bíblia como uma leitura apenas meditativa, subjetiva, aí sobe-se ao púlpito com uma história de vitória, como Davi e Golias, aí faz uma palestra motivacional baseada nessa passagem, sem jamais se preocupar em dizer para a igreja o que o texto está realmente querendo nos falar. A morte do autor bíblico é perigosa porque pode implicar na morte daquele que o Espírito Santo usou para nos trazer a mensagem. E, finalmente, o historicismo. Essa, para mim, é aquela escola de pensamento que mais se interpreta, que mais facilita entender o conteúdo do Apocalipse. Em síntese, o historicismo é um método de interpretação da profecia que declara que o livro do Apocalipse é um livro profético da igreja e também do mundo, desde os dias de João até o final dos tempos. Mas as predições dadas no Apocalipse não são apenas movimentos gerais da história, não são músicas de amor quando você está na fossa, que qualquer uma conta a sua história, não. Ela envolve eventos, datas, episódios, nomes. Historicistas destacados, temos, por exemplo, Bagel, Mead, Sir Isaac Newton e outros. Hoje, porém, eu devo admitir, esta escola de interpretação está um pouco minoritária no mundo teológico. Eu apreciei muito a republicação do antigo livro de William Milligan, clérigo da Igreja da Escócia, que escreveu: o livro de Apocalipse apresenta distintamente em sua aparência o fato de que não está confinado ao que o vidente contemplou imediatamente ao seu redor. Trata de muito do que devia acontecer no pleno cumprimento da luta da Igreja e completa a conquista de sua vitória e o integral alcance de seu descanso. Há uma progressão no livro que é somente detida com o advento final do juiz de toda a terra. E nenhum sistema justo de interpretação nos permitirá considerar as diferentes pragas, dos selos, das trombetas e taças como simbólicos somente de guerras que o vidente havia contemplado em seus princípios e que sabia que terminariam com a destruição de Jerusalém e de Roma. Profundo isso. E sobre o futurismo, esse mesmo autor ainda fala o seguinte: nem se pode igualmente alegar que ele combinasse isso com o que se daria por fim, deixando por razões inexplicáveis da parte dele um longo intervalo de tempo sem notícia. Não há evidência de um intervalo. Os relâmpagos e trovões se desencadeiam em sucessão próxima, desde o princípio até o fim do livro. Julgado mesmo por seu caráter geral, o Apocalipse não pode ser interpretado segundo esse sistema moderno.
Essas são observações muito oportunas. É claro que existe também um sério risco no historicismo, que é o de ficar tomando qualquer acontecimento histórico como emblema de algo que foi profetizado. Assim, acaba-se tomando o texto fora de seu contexto, fazendo com que alguns enxerguem qualquer coisa no Apocalipse. Por exemplo, a besta já passou pela história como sendo Hitler, Mussolini, Gengis Khan, Saddam Hussein, qualquer um pode ser a besta. Mas para evitar esses anacronismos, é bom que se preste atenção no contexto da época, no contexto do próprio livro, que aplicação faria mais sentido para o texto completo. Não basta tomar qualquer representante, qualquer governante e falar que ele é a besta do Apocalipse, ou que ele é o anticristo previsto ali. Ele tem que preencher o quadro por completo. Não basta ter rodas para falar que é um automóvel. Uma bicicleta e uma carroça também possuem rodas e nem por isso devem ser confundidas com uma Ferrari. E são por esses cuidados que nós devemos então ler com atenção a profecia e examinar a história. E é isso que nós pretendemos fazer aqui no programa Evidências. Agora, tem uma coisa muito importante que eu quero deixar claro para você. O programa Evidências não será feito com o objetivo de arrogância teológica, de ser o dono inconteste da verdade. Embora nós procuremos com muito zelo passar as informações de maneira mais precisa e didática possível, haverá pontos em que um assunto pode ter diferentes interpretações, até mesmo dentro da Igreja Adventista. Aqui toda a humildade será bem-vinda, sem cair, é claro, no relativismo da verdade. Eu posso não saber todos os detalhes do que significa aquela parte do livro, mas eu posso talvez saber com segurança o que aquilo não significa. Há elementos que são essenciais e sobre estes nós não podemos ter divergência, mas há outros que são menos essenciais ou não estão esclarecidos. Então não posso demonizar o outro que discorda de mim e ter a sinceridade daquilo que é hipotético. Em outras palavras, o que devemos fazer é, como dizia Santo Agostinho, no essencial ter a unidade. No não essencial, até podemos ter a diversidade, mas em tudo é obrigatório ter a caridade. No final das contas, o estudo do Apocalipse ou de qualquer outra parte da Bíblia deve nos aproximar mais e mais de Deus e de sua vontade, produzindo assim o reavivamento que tanto almejamos. O estudo do Apocalipse também deve nos aproximar de outros filhos e filhas de Deus, a quem o Pai tanto ama. E por fim, levar os que mais amamos a desejarem, cada um e nós mesmos, com todas as forças, estarmos juntos no lar eterno com Jesus.